Ok, estamos gravando. Vou até colocar para apresentar. Não vou colocar uma janela, não. Só para apresentar a tela inteira. Beleza. Então, agora vendo aqui a apresentação. Ok, agora. Então deu algum bug. Beleza, pessoal. Então, vamos falar hoje sobre interferência. E para começar a falar de interferência, nós temos que retomar aqui aquela parte de elementos das ondas, né? Então, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, que é uma oscilação transversal de campos elétricos magnéticos. Nessa oscilação, os pontos que a onda tem maior energia são chamados cristas, menor energia são chamados de vale, e o tamanho de uma oscilação completa, isso vai ser bem importante para a gente, é o comprimento de onda, né? Então, a onda sobe, desce, quando ela chega aqui, ela vai começar a se repetir. Essa estrutura de repetição, ó, no caso dessa figura tem 4 quadradinhos, por exemplo, é chamado de comprimento de onda. Certo? Então, pode ser daqui até aqui também, ó, desceu tudo, voltou de uma crista até outra, ou de um vale até outro, certo? Isso é um comprimento de onda. E também esse deslocamento transversal aqui nós chamamos de amplitude, né? Bom, a velocidade de uma onda é, como ela se propaga com velocidade constante, é deslocamento sobre tempo, né? A velocidade em que ela se propaga. Quando ela completa uma oscilação inteira, esse deslocamento é o comprimento de onda, certo? O deslocamento de uma oscilação. E o tempo a gente chama de período, né? O período é o tempo para uma oscilação, certo? Sabendo que o período é o inverso da frequência, né? A frequência é o número de oscilações por segundo, dado em hertz. Então, aquela equação clássica de que V é igual ao lambda, né? Comprimento de onda vezes F. V é a velocidade de propagação da onda. Esse lambda aqui é o comprimento, é o tamanho da onda, em metros, né? Comprimento dado em metros. F é a frequência em hertz, seriam oscilações por segundo. E T é o período, é o tempo para completar uma oscilação. Normalmente, nas ondas eletromagnéticas, o período é muito pequeno e a frequência é muito grande, né? A frequência é 10 na 6, 10 na 9, 10 na 15 Hz. Certo? Então, ela oscila bilhões de vezes por segundo. Muito bem. Quando falamos de interferência, essa interferência ela pode ser de dois tipos. E a gente chama de interferência construtiva quando as ondas elas estão em fase. Isso quer dizer o quê? Elas se encontram em um certo ponto e ambas estão na mesma fase, no mesmo momento da sua propagação. Nesse caso, eu representei aqui com a onda em uma corda, que é a mais fácil de perceber. As duas ondas estão por cima da corda, certo? São dois pulsos, duas cristas se encontrando nesse caso. Percebam que essas ondas se somam, certo? As amplitudes se somam, depois elas continuam como se nada tivesse ocorrido. Então, se elas estão em fase, nós chamamos a interferência de construtiva. Se elas estiverem em oposição de fase, e aí a gente chama a interferência de interferência destrutiva. Por quê? Porque tu vai ter uma subtração dessas amplitudes, né? Elas vão se anular, essas ondas. Então, elas estão em oposição de fase, e, portanto, elas se anulam, mas depois continuam como se nada tivesse acontecido. Esse fato de elas continuarem como se nada tivesse acontecido se chama princípio da superposição, certo? Ondas superpostas não se afetam, então elas interagem e depois continuam normalmente como se nada tivesse ocorrido. Então, ondas em fase, interferência construtiva, ondas em oposição de fase, interferência destrutiva. Percebam que, portanto, nós precisamos de alguma forma para calcular se a interferência é construtiva ou destrutiva, saber se as ondas estão em fase ou em oposição de fase. E essa diferença de fase que gera a interferência, ela pode ser determinada, ela pode ser constituída por alguns motivos. O primeiro é a diferença de percurso, certo? Então, imagine o seguinte, eu tenho duas fontes luminosas, né? Duas fontes, no caso aqui a gente está falando de interferência da luz, poderia ser interferência do som, mas a fonte 1 e a fonte 2, e elas vão interferir, elas vão lançar duas ondas
num ponto P, certo? Aqui no ponto P vai ocorrer a interferência de duas ondas da fonte 1 e da fonte 2. Essas distâncias são diferentes. E, portanto, não necessariamente essas ondas vão chegar em fase. Nós vamos considerar aqui que elas saem em fase. Portanto, se elas saem em fase, caso essas distâncias fossem iguais, elas chegariam aqui em fase também e eu teria com certeza interferência construtiva. Todavia, o L1 e o L2 nesses comprimentos não necessariamente são os mesmos. Basicamente, para determinar se elas estão em fase ou não, nós precisamos calcular quantas vezes a onda oscila até chegar no ponto P. Imagina o seguinte, esse comprimento L1 vale 4 metros, certo? É a distância da fonte 1 até o ponto P. E o comprimento de onda é 2 metros. Vocês concordam que essa onda oscila 2 vezes até chegar no ponto P? Porque esse aqui tem 4 metros e cada oscilação tem 2 metros, né? Ela vai oscilar 2 vezes. Se cada oscilação tiver 1 metro, por exemplo, o comprimento de onda for 1 metro, e essa distância for 4, aí ela vai oscilar 4 vezes até chegar aqui. Então, o número de oscilações que a onda 1 faz até chegar no ponto P é o L1, o comprimento, dividido pelo comprimento de onda, certo? Se aqui tem 4 metros e o comprimento de onda é 2, essa onda oscila 2 vezes. O mesmo para a onda emitida pela fonte 2. Vamos imaginar que aqui é 6 metros. Se o comprimento de onda é 2, essa onda vai oscilar 3 vezes, né? 6 sobre 2, 3. Então, esse N é o número de oscilações completas que a onda faz. Bom, vamos diminuir um do outro. Diminuir o N2 do N1, para saber quantas vezes uma onda oscila mais que a outra. Então, N2 menos N1, certo? Estou calculando quantas vezes uma onda está oscilando a mais que a outra, né? Se uma oscilou 3 vezes e a outra 2 vezes, ela oscilou uma vez a mais. Percebam que o denominador aqui é o mesmo, né? Então vai ficar L2 menos L1, que é ΔL, a diferença de percurso. Agora, se esse ΔL, pessoal, se esse ΔL aqui, essa diferença de percurso, ΔL sobre lambda é quantas vezes uma onda oscilou mais que a outra. Se elas oscilaram a mesma quantidade de vezes, essa aqui oscilou 3 vezes, essa aqui 3 vezes também. Elas vão chegar em fase. Se uma oscilou 3 vezes e a outra 4 vezes, isso quer dizer que ela completou uma oscilação inteira a mais que a outra. Também vão chegar em fase. Portanto, qualquer número inteiro, que eu tiver nessa ΔL sobre lambda, quer dizer, para o 0, elas oscilaram a mesma quantidade de vezes. Para o 1, uma vez completa a mais. Para o 2, 2 vezes completas a mais. Isso quer dizer, uma onda está chegando lá por cima, a outra oscilou uma vez a mais, só que chega por cima também. A gente tem interferência construtiva, porque essas ondas vão chegar aqui em fase. Então, se esse ΔL sobre lambda for 0, 1, 2, for qualquer número inteiro, a interferência é construtiva. Agora, se esse valor, ΔL sobre lambda, for um número quebrado, 0,5, 1,5, 2,5, o que significa isso? Vamos imaginar que essa onda oscilou 3 vezes e essa aqui 3 vezes e meia. Esse meio comprimento de onda a mais indica que uma onda oscilou 3 vezes e está chegando lá, por exemplo, por cima, com uma crista, a outra oscilou 3 vezes e meia. Então, esse meio comprimento de onda indica que ela está em fase oposta, certo? E, portanto, a gente tem uma interferência destrutiva. Logo, eu vou calcular esse ΔL sobre lambda. Se ele for igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número inteiro, a interferência é construtiva. Se ele for 0,5, 1,5, 2,5, qualquer número, galera, que termine em 0,5, certo? Eu vou ter interferência destrutiva, porque esse meio comprimento de onda a mais indica que elas estão em oposição de fase, né? Uma está por cima, a outra está por baixo, certo? Seria essa a lógica, então. Observem que eu posso ter uma interferência intermediária, por exemplo. Se ΔL sobre lambda for 0,6, a interferência não é nem construtiva nem destrutiva. Só que ela está mais perto de ser destrutiva do que de ser construtiva. Se esse ΔL sobre lambda agora for 0,9, ela também não é construtiva nem destrutiva.
mas o 0,9 está mais perto de 1, então ela está bem perto de ser construtiva. Certo? Eu posso ter interferência construtiva, destrutiva e intermediária. O que vai me determinar isso é a diferença entre esse ΔL sobre lambda, a diferença de percurso, a diferença entre quantas vezes uma onda oscilou a mais que a outra. Então, a primeira forma de interferência que nós temos é a interferência por diferença de percurso, certo? Lá na lista de exercícios sobre interferência, vocês vão ver que tem alguns casos em que a diferença de percurso ela é causada devido a um espelho, alguma coisa. Isso é comum de acontecer nas ondas luminosas, ok? Beleza. Essa diferença de percurso, ou melhor, essa diferença de números de oscilações, ela também pode ser produzida por uma diferença do índice de refração. Alguém entrou na reunião aqui, fez o barulhinho, vou só aceitar. Beleza. Onde é que a gente estava? Aqui. Então, essa diferença, pessoal, de número de oscilações, que é o que causa a interferência construtiva ou destrutiva, ela também pode ocorrer por uma diferença de índice de refração. Então, imagine que eu tenho duas ondas e elas vão atravessar dois meios diferentes. Um meio com índice de refração N1, outro meio com índice de refração N2. O índice de refração, ele muda a velocidade da luz, né? Quanto maior o índice de refração, mais devagar a luz se propagar naquele meio. Como a frequência da luz não muda, o que muda é justamente o comprimento de onda. Ó. Se eu pegar uma luz se propagando no vácuo em um certo meio, a frequência dessa luz é a mesma. Frequência é velocidade sobre comprimento de onda, né? V igual lambda F. F, então, é V sobre lambda. Então, a frequência de uma onda se propagando no vácuo é a velocidade da luz no vácuo sobre o comprimento de onda no vácuo. A frequência de uma onda se propagando em um certo meio é a velocidade da onda naquele meio sobre o comprimento de onda naquele meio. Certo? Isolando aqui o comprimento de onda no meio, vai ficar V sobre C vezes lambda. Né? Multiplicou em X aqui e passou o C dividindo. Agora, C sobre a velocidade do meio, pessoal, é o índice de refração. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o inverso do índice de refração, né? Que é C sobre V. Portanto, o comprimento de onda de qualquer onda que estiver em um certo meio é o comprimento que ela teria no vácuo sobre o índice de refração daquele meio. Beleza. O número de oscilações que a onda dá, galera, nesse meio 1 é L sobre lambda 1, certo? L, o tamanho aqui, né, galera, desse percurso que vai ocorrer em um certo meio diferente do vácuo. Lambda 1, o comprimento de onda nesse meio 1. Vou trocar esse lambda 1, então, por lambda no vácuo sobre N. Lambda sobre N, que é aqui o N1, portanto. Mesma coisa para o meio 2. O número de oscilações que ela vai dar aqui dentro é L sobre lambda vezes o N2. Novamente, a gente vai diminuir, né? Se essa onda aqui oscilou 3 vezes, essa aqui 4, uma oscilação a mais. Aqui 3 e aqui 3,5, meia oscilação a mais. Coloca L sobre lambda aqui em evidência, ó. Basicamente, eu vou subtrair aqui os índices de refração e, novamente, mesmo esquema. Se esse L sobre lambda e multiplica N2 menos N1 for 0, 1, 2, pessoal, quer dizer que essas ondas elas entram aqui em fase, né? Eu estou sempre considerando esse caso, que é o que o nosso livro do Halliday faz, ele sempre considera a onda inicialmente em fase. Elas entram aqui em fase e saem daqui em fase também, certo? Se isso aqui for 0, quer dizer que elas oscilaram a mesma quantidade de vezes aqui dentro. Se for 1, é porque em um dos meios ela oscilou uma vez completa a mais. Se for 2, ela oscilou 2 vezes completas a mais. E, portanto, ela sai em fase, a gente tem interferência construtiva. Agora, se esse valor aqui for 0,5, é porque é meia oscilação a mais. Meia oscilação a mais indica que elas estão em oposição de fase, né? 1,5, uma e meia oscilação a mais, oposição de fase.
Novamente, se eu tiver uma interferência intermediária, se ela for mais próxima de um número inteiro, é uma interferência intermediária mais próxima de ser construtiva. Se ela for mais próxima de um número 0,5, 1,5, 2,5, né? Ela está mais próxima de uma interferência destrutiva, certo? Então, nós temos a interferência por diferença de percurso e agora a interferência por uma diferença de índice de refração. Então, as duas ondas elas estão se propagando em meios diferentes. Bem? Então, essas são as duas formas de interferência que a gente vai estudar nesse primeiro momento. A próxima forma que nós vamos falar, ela precisa de um conceito que se chama difração. A interferência é um fenômeno que ocorre com as ondas, né, pessoal? Ela caracteriza uma onda. Então, quem sofre interferência é uma onda, a matéria não sofre interferência. Assim como a difração, certo? A difração é uma capacidade que as ondas têm de contornar os obstáculos. Então, vocês já podem ter visto, por exemplo, facilmente com o som, ou melhor, vocês não viram, vocês ouviram, certo? Com o som, porque, por exemplo, se eu estou num cômodo da casa e tem uma pessoa em outro cômodo e eu consigo conversar com ela tranquilamente, porque essa onda sonora ela consegue contornar o obstáculo e chegar até lá. Ondas na água é uma coisa isso sim que a gente vê, às vezes tem um obstáculo, a onda bate e contorna o obstáculo, né, pessoal? Tal qual essa figura aqui. Então, esse fenômeno, essa capacidade que as ondas têm de contornar os obstáculos, se chama difração. A difração, ela ocorre devido a um princípio, galera, que se chama princípio de Huygens. O que esse cara estudou? Basicamente, ele percebeu, ele descobriu, né, que todos os pontos de uma frente de onda se comportam como se fossem fontes de onda. Então, cada pontinho infinitesimal de uma onda ó, se comporta como se fosse uma nova fonte, emitindo pequenos pedacinhos, pequenas ondas infinitesimais que somadas dão uma frente de onda. Certo? Nossa, foi muito feio meu desenho ali, velho. Então, cada pedacinho da onda se comporta como se fosse uma nova fonte de onda. Quando essa onda ela chega aqui, esse pequeno pedacinho que consegue atravessar se comporta como se fosse uma nova fonte. E aí, por isso, a onda ela contorna o obstáculo. Só que percebam que para que isso aconteça, esse tamanho do obstáculo, o tamanho desse orifício, ele tem que ser próximo ao comprimento de onda, certo? Ou seja, essa distância D aqui, que seria o diâmetro desse orifício, por exemplo, tem que ser próximo ao comprimento de onda. Então, para o som, a gente verifica a difração muito facilmente, porque o comprimento de uma onda sonora, ela é de 10 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, que seria mais ou menos o tamanho de uma porta, de uma fresta, de uma janela. Então, a onda sonora atravessando um obstáculo é uma coisa facílima de perceber. Só que o comprimento, galera, de onda da luz, ele é 10 na menos 9, 10 na menos 6 metros. Então, tu precisaria de uma fenda muito, muito, muito pequena para perceber a luz sofrendo essa difração, certo? E quem conseguiu perceber isso pela primeira vez foi um cara chamado Young. Ele fez um experimento em 1830 e alguma coisa, não estou recordado exatamente a data, mas fazem alguns aninhos atrás aí, e ele percebeu, pessoal, que de fato a luz era capaz de sofrer difração. Então, com uma fonte de luz e um orifício muito pequeno, ele conseguiu notar esse fenômeno aqui, ó, da difração da luz, certo? Esse experimento ficou chamado de experimento da dupla fenda, porque fazendo essa luz, pessoal, atravessar por duas fendas, ele conseguiu perceber também um padrão de interferência em um anteparo, certo? Basicamente, em alguns pontos ficava iluminado, ficava claro, em outros ficava escuro. Isso quer dizer que a gente tinha interferência construtiva, destrutiva, certo? Esse experimento de Young ele é bem importante na história da física porque ele mostra que a luz é uma onda, que a luz se comporta como uma onda.
certo? Porque ela sofre difração e sofre interferência. Bom, o nosso objetivo aqui, como a gente está estudando interferência, é justamente calcular por que ocorre esse padrão de interferência e por que ele ocorre, como que ele ocorre de forma construtiva, destrutiva, alternada. Nós chamamos isso de padrão de franjas, certo? Não é uma coisa tão difícil assim de perceber. Basicamente, nós temos duas fendas aqui. A gente considera, pessoal, e é necessário para que a gente faça nossos cálculos aqui, ó, e essa distância aqui, ó, ela é muito grande, certo? Então, esses dois raios aqui, eles podem ser considerados praticamente paralelos. E o que está gerando essa interferência, basicamente, é a diferença de percurso entre as duas ondas, né? Se vocês perceberem, ó, eu vou colocar... Não, vou só iluminar aqui. Essa onda de baixo, que está saindo da fenda de baixo aqui, né? Eu tenho uma dupla fenda, um experimento de Young. Percebam que, logicamente, aqui no meio a gente tem um máximo, né? A gente tem uma franja clara, a gente diz, porque não tem diferença de percurso, as duas ondas vão sair e vão andar a mesma distância. Só que aqui, por exemplo, a uma distância ΔY da região central, uma onda vai estar andando mais que a outra. Essa aqui, pessoal, ela vai andar mais que a outra, né? Isso aqui, ó, que eu estou iluminando aqui, galera, é o tanto que essa onda andou a mais que essa, e é o que vai gerar uma diferença de percurso e, portanto, uma interferência que não necessariamente vai ser sempre construtiva. Então, o meu objetivo é basicamente calcular quanto que essa onda andou mais que essa aqui. Portanto, é calcular isso aqui, ó. Certo? Essa distância aqui é o que eu quero calcular, porque essa distância aqui me indica quanto que uma onda andou a mais que a outra. Não é difícil isso. Ah, beleza. É o nosso objetivo, então. Bom, então, não é muito difícil, pessoal. Basicamente, nós temos o seguinte, ó. Se a gente considerar que... eu vou tentar fazer isso aqui com caneta, que não está dando muito certo. Deixa eu apagar isso aqui, tá um desastre isso aqui. Caneta. Bom, se a gente considerar, pessoal, esse ângulo aqui, ó, eu devia ter botado já na apresentação, né? Inventar moda. Esse ângulo aqui como sendo o ângulo θ, né? Que é a inclinação. Ele vale zero quando na região central, ele aumenta para uma região que se afasta da central. Por semelhança de triângulo, vocês vão perceber que esse ângulo é o mesmo ângulo aqui, ó. Então, aqui também é θ, certo? Se eu quero calcular esse cara que está aqui, ele é o cateto oposto, né? A distância entre as franjas é a hipotenusa. Então, o seno de θ é o cateto oposto, que é o ΔL, o tanto que uma onda andou mais que a outra, que é isso aqui, que é o que eu quero calcular. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, a distância entre as franjas. Passa esse D para lá, né? Ó. Então, o ΔL é D seno de θ, é a diferença de percurso. Então, esse tamanhinho aqui, que é o que uma onda andou a mais que a outra, é D vezes seno de θ, certo? Se vocês recordarem lá atrás, a gente falou que ΔL sobre o lambda é o que gera a interferência na diferença de percurso. O que a gente faz aqui no experimento de Young é trocar esse ΔL por D seno de θ, certo? Esse seno de θ, galera, então é o que vai indicar, né? O θ é o desvio, né? Ele vale zero na região central e vai aumentando conforme tu sai da região central ali do experimento. Basicamente, pessoal, aqui o livro ele coloca dessa forma, ó. Se D seno de θ for igual a M, o que é M? 0, 1, 2, 3, 4, um número inteiro, né? A gente tem franja clara, que é a mesma lógica que a gente tinha lá, né? 0, 1, 2, 3, 4, número inteiro, quer dizer interferência construtiva. Se for M mais 0,5, ou seja, 0 mais 0,5, 1 mais 0,5, seria meio, 1,5, 2,5, 3,5, a gente tem franja escura, certo? Então, franja clara quer dizer o quê? Interferência construtiva é um máximo, a gente diz, né? Quer dizer que é a maior intensidade luminosa. Franja escura seria uma interferência destrutiva, é um mínimo, ok?
Então, a mesma coisa na experiência de Young aqui, de uma interferência por diferença de percurso, né? Se for na região central, a distância é a mesma. A interferência, a gente sabe que aqui no meio, obrigatoriamente, é interferência construtiva, é uma franja clara. Então, qualquer experimento de Young, aqui no meio, tu vai ter uma franja clara. E a gente vai ter alternado, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Algumas questões vocês vão ver que vai pedir esse delta y aqui, ó, o que não é difícil. Basicamente, o que precisa para achar esse delta y, pessoal? Precisa do L aqui, né? E a gente está considerando que essa distância aqui é muito maior que essa. A gente vai só fazer um triângulo aqui e já era, né? Se eu tivesse esse L, eu acho o delta y, basicamente tendo o ângulo. Portanto, eu consigo achar o tamanho de cada franja. Isso é uma coisa bem comum de pedir, né? Qual o tamanho de cada franja? Basicamente, tu vai achar esse ângulo aqui e depois fazer lá, calcular pela tangente, se tiver esse L, cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, basicamente, no experimento de Young, a gente tem esse perfil de franjas no anteparo. Sempre no meio, a gente tem o que a gente chama de máximo central, certo? E aí depois nós vamos ter o máximo secundário, o segundo máximo secundário. O livro chama assim, ó, máximo central, máximo de primeira ordem, máximo de segunda ordem. O que seria isso? M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, nessa equação, né? Ó. Então, seria máximo central, máximo de primeira ordem, máximo de segunda ordem, 0, 1, 2. Aqui, pessoal, mesmo esquema, ó. Vou até colocar, vou usar outra cor aqui. Se a gente tem franjas escuras, a gente não tem um mínimo central, né? Então, a gente tem um mínimo de primeira ordem, um mínimo de segunda ordem, que seria para o n sendo 0, sendo 1, na verdade, 0 mais meio, 1 mais meio, certo? Então, fica essa alternância entre franjas claras e escuras, e só reforçando, franja clara é interferência construtiva, isso aqui, né? Ó, interferência construtiva, e franja escura é porque a interferência é destrutiva, certo? Então, é isso que acontece aqui na experiência de Young. Nós temos, portanto, esse padrão ocorrendo e causando essas interferências. Bom, como é rápido uma aula online, né? É impressionante. Isso aqui eu levo a manhã inteira para explicar, aqui eu levo meia hora. Mas, para que a gente finalize, pessoal, eu vou enviar os exercícios para vocês, tá bom? Eu vou colocar lá no EVA e vou ficar disponível para tirar as dúvidas, ok? Essa é a nossa penúltima aula de conteúdo, né? A gente tem mais uma aula sobre relatividade. E aí finalizamos aí o nosso conteúdo da UA e vamos fazer a nossa segunda prova. Tá tranquilo com relação a esse conteúdo trabalhado hoje, pessoal? Podem colocar aí no chat ou abrir o áudio, se tiverem alguma dúvida. Professor. Pois não. Bom dia. A questão do som ali que você falou, que sempre tem que passar por uma fresta, no caso, seria uma fenda, alguma interferência, não tem? Para ele conseguir propagar. Mas tem alguns tipos de vidro, alguns outros materiais que não consegue barrar também, né? Ou Sim, na seria... verdade, assim, o som é uma onda mecânica, né? Então, ele oscila na matéria. Isso quer dizer que ele oscila em um meio. Por exemplo, se estiver debaixo d'água, tu consegue ouvir uma onda sonora, certo? Inclusive, ele é capaz de se propagar mais rapidamente em meios mais densos. Tem aquela coisa de que se tu coloca o ouvido no chão, tu consegue escutar uma pessoa caminhando a muitos metros de ti, certo? Talvez para o pessoal da engenharia civil até tenha, não sei se você tem algum tipo de matéria que estude especificamente a acústica. Eu sei que na arquitetura tem, né, projetos arquitetônicos, acústica para projetos arquitetônicos. Talvez na engenharia civil tenha algo do tipo também. E, de fato, aí vocês vão estudar a capacidade de cada material em absorver a onda sonora ou em refletir, e de fato, a acústica dos ambientes, certo?
Mas um fenômeno ondulatório importante para esse estudo é, de fato, a difração, que é a capacidade que o som tem de atravessar as frestas, né? De atravessar os obstáculos. Beleza? Não, mas isso que tu colocou tá correto. De fato, é diferente para cada material e etc. Tranquilo? Era isso? Era isso. É isso aí, obrigado. Tu é da Civil? Não, elétrica. Elétrica? Eu acho que para vocês não consigo imaginar, né? Talvez nas telecomunicações, algum tipo de aplicação para esse estudo. Na verdade, para interferência deve ter bastante, talvez. Mas não sei, não sou engenheiro eletricista. A minha área é engenharia química. Para engenharia química, eu poderia dizer mais aplicações disso aqui. Aham, não, tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Vi no chat tem uma mensagem, tudo ok. Eu vou encerrar aqui a gravação. E se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando.